programa Ponto de Vista, que recebe hoje o psicanalista Charles Lang. Nós estamos falando sobre depressão. E existe, e na verdade fica uma pergunta, professor, o que é o espectro depressivo? Por que há uma perspectiva pluralista no entendimento dessa depressão? Bom, como eu te coloquei no bloco anterior, a gente tem extremos, né? A depressão melancólica, a depressão maior, esses casos graves e as distimias, que são casos mais brandos, são casos mais cotidianos. Então, entre esses extremos, aí a gente tem uma variedade de coisas que são muito diferentes, né? Mas quando a gente fala em espectro depressivo, ele diz respeito à forma de compreender, né, o que é a depressão. Então, a gente tem uma compreensão que não é uma compreensão causa e efeito, tal coisa causa depressão, tal coisa cura a depressão, né? A gente compreende a depressão como um fenômeno complexo. Complexo não quer dizer complicado, né? Quer dizer complexo que tem múltiplos fatores, tem muitos detalhes. Então, quando a gente vai para fazer um diagnóstico, para encaminhar um tratamento, a gente tem que observar todos esses detalhes. Então, vamos dizer assim, existe uma grade assim que são 3 linhas que tem que ser levado em conta e a abordagem ela tem que ser uma abordagem a partir dessas linhas, pelo menos. Uma abordagem é a questão biológica, né? Os psicólogos, os psiquiatras, na base da formação, da nossa formação, a gente tem esse dualismo mente-corpo, né? Então, existem coisas que são mentais, existem coisas que são corporais, e o que é do corpo, o que é da mente, como se essas coisas não se comunicassem. Isso nos últimos 100 anos, isso mudou muito, né? Não se trabalha com dualismo mente-corpo simples, né? Porque hoje se compreende que corpo é uma coisa extremamente complexa, né? Variada, né? E tem que se levar em conta que há elementos do corpo na depressão, né? Então, no século XIX, se não me falha a memória, 1848, né? Teve um cidadão que ele era um trabalhador, estavam construindo estrada de ferro nos Estados Unidos, e numa explosão de dinamite lá, uma barra de ferro entrou na cabeça dele, uma barra de ferro de 1 metro e pouco, entrou na cabeça dele, atravessou, e se achou que ele ia morrer e ele não morreu, né? Então, esse caso se tornou um caso paradigmático porque depois que esse sujeito foi tratado, ele foi curado, isso afetou o que se chama lobo frontal, né? Esse sujeito que era um cidadão exemplar, pacato, amistoso, um operário padrão, ele se tornou um alcoolista, irritável, intratável, digamos assim, se tornou uma pessoa muito má, né? E aí se começaram as pesquisas e se começou a ter a base científica que o nosso comportamento tem uma base neurológica. Nós temos um cérebro e esse cérebro, como outros órgãos do corpo, ele se exprime através de certos sintomas. Então, se sabe que o lobo frontal ele participa da produção de certos comportamentos e mais recentemente a gente teve o surgimento de uma coisa chamada neurociências, né? Principalmente a partir de 89, 90, que são pesquisas avançadíssimas de entendimento do que é o cérebro humano, que é uma coisa extremamente complexa, extremamente complexa. Ainda estamos engatinhando nesse processo? Estamos, né? Então, a gente tem pesquisas seríssimas nas neurociências, mas, claro, o efeito que isso tem na mídia, como isso é divulgado, às vezes perde a riqueza da coisa, né? Então, a depressão não é uma coisa que você pode diagnosticar com exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, não aparece aí, né? Me permita, eu vou fugir um pouco do tema, mas eu acho que ajuda a explicar um pouco. Antigamente, aí você falou de religião, no primeiro bloco, você tem classicamente, pelo menos no estudo, você falou do dualismo do Platão, existe um corpo, existe uma alma, você tem o Aristóteles logo em seguida dizendo que não há um corpo e uma alma, o corpo e a alma é uma coisa só. Mas você tem ao longo dessas discussões muito a doença da alma. Uma vez que o cérebro modifica nesse sentido,
existe uma alma mutável no sentido da psique, né? Do psique, nesse sentido, ou a gente tenta caminhar hoje, ou tende a caminhar na psicologia, na psicanálise, para um caminho de tipo bem assim, olha, tá tudo na cabeça. Quimicamente, biologicamente, vamos deixar a religião agora guardada. Existe essa discussão dentro da psicologia ou da psicanalista? Eu sei que eu lhe coloco numa sinuca de bico, mas eu acho que eu queria juntar um pouco dessa questão do dualismo e da neurociência. Como é que a gente caminha nessa situação, uma vez que é sempre um desafio, cada profissão tem a sua? Bom, em termos assim de históricos, a teologia era o grande conhecimento, era a palavra final em todos os assuntos humanos até o final da Idade Média, né? Depois então as respostas teológicas elas começaram a perder muito sentido depois do final da Idade Média, né? Então essa ideia de alma, no sentido bíblico da coisa, ela foi se diluindo. Então o que a gente teve depois foi uma ideia de um psíquico, um aparelho psíquico, um sujeito psíquico, que é uma ideia que tem uma base mais filosófica, né? Então aí vem a ideia de um corpo, de uma mente ou de um espírito, né? E eu citei esse trabalho, essa pesquisa a partir do Phineas Cage, que era o nome desse sujeito, porque aí começa uma base científica para se entender que tudo isso que antes era a alma, ou era o sujeito psíquico, ele tem uma base neurológica, né? Porque se imagina que, tipo, uma pessoa, se você acredita piamente em alma e corpo, uma pessoa pode ser atravessada de barras de ferro por todos os lugares. Ela não vai mudar. Não afetaria a alma. Não afetaria a alma, né? Mas não dá para reduzir, esse que é o ponto, não dá para reduzir, por isso que eu falei 3 coordenadas. Estou falando da primeira coordenada, que é a coordenada biológica. Não dá para reduzir a experiência subjetiva humana ao neurológico. Há, sim, autores, eu não compartilho com eles essa convicção, mas há autores, citar um livro dos anos 80, anos 90, que se chama O Homem Neuronal, né? Então, que vão afirmar não existe mais a alma, existe o cérebro. Quer dizer, se reduz todo o humano ao cerebral, ao sujeito cerebral. Que é isso que no início eu estava falando quando você me perguntou o porquê essa disseminação da depressão. Isso tem a ver com isso, com o projeto, toda essa pesquisa sobre o neuronal, essa redução do ser humano ao neuronal. Temos que levar isso em conta. Todos nós temos um aparelho neurológico, existem transmissões sinápticas, existe serotonina, existem hormônios, drogas, substâncias, o meio afeta o funcionamento do nosso cérebro. O funcionamento do nosso cérebro, ele afeta as nossas condutas, os nossos pensamentos, né? O tipo de alimentação que uma criança tem desde o útero até a primeira infância, segunda infância, vai ajudar ou não o desenvolvimento de conexões neurológicas, desenvolvimento do cérebro, né? Então a gente vai ter crianças que vão aprender muito mais facilmente, tem crianças que não vão aprender, isso tem a ver com a alimentação e com a formação do cérebro. Então, isso é uma coordenada. A segunda coordenada é o que se chama de a coordenada fenomenológica, né? Fenomenológica é a experiência subjetiva que cada um de nós tem, por exemplo, da depressão. Como é que eu me sinto depressivo? Como é que eu me sinto na depressão? Né? Então, como eu vou conversar com uma pessoa, eu sei que tem uma dimensão neurológica, mas eu sei que tem a segunda dimensão, que é a dimensão como é que ela vivencia isso, né? Porque tem pessoas que o sofrimento as faz felizes. Para você ter uma ideia assim, Sócrates, que é quando a gente fala em filosofia, é Sócrates. Quando a gente fala em religião, é Jesus. Sim. Então, Sócrates é para a filosofia o que Jesus é para o cristianismo. Sócrates dizia que o estado de humor, o estado afetivo, o estado de espírito próprio do filósofo é a melancolia. E você vai ver hoje a melancolia, hoje é uma doença. Uma pessoa melancólica, ela é considerada uma pessoa antissocial, isolada. Eu acredito que boa parte dos pintores e dos escritores foram exitosos em suas funções quando estavam deprimidos. Exato. Você vê o absinto, o ópio, né? Eram drogas que produziam estados maníacos, paraísos artificiais, depois a pessoa deprimia e conseguia produzir. Então, a coordenada fenomenológica
essa pergunta, assim, como é que a pessoa vive isso? Como ela experimenta a depressão? Como esse estado depressivo enriquece ou empobrece sua existência, né? Mas fica uma pergunta, nesse dia que você falou em vivência, hoje em dia, é uma pergunta que fica, não estamos proibindo as pessoas de vivenciarem os sentimentos? Exemplo, o luto, que você citou no primeiro bloco, quantas vezes você já ouviu? Basta de sentir o que você está sentindo. Basta de tristeza, seja feliz. Ou uma pessoa que teve muita raiva com alguém, você fez, controle sua raiva. Exato. Ou uma pessoa feliz, e você disse, contenha sua alegria. Ele não está num momento da sociedade que você não pode vivenciar esses sentimentos? Isso não tem impactos? A gente volta de novo para a primeira questão que você colocou. Por que hoje essa depressão cresceu tanto? A gente vive numa sociedade que tem um teórico francês dos anos 60, ele chamava de sociedade do espetáculo, é o Debord, né? Sociedade do espetáculo, tudo é performance, tudo é imagem, né? Então, não importa essa dimensão, essa coordenada fenomenológica que eu estava falando para você, como você vivencia as coisas, como você sente, não importa a sua temporalidade, porque tem pessoas que demoram mais para cair a ficha, tem pessoas que a ficha cai mais rápido, tem pessoas que elaboram uma coisa durante uma década, tem pessoas que elaboram a vida inteira. Existe um tempo que essa pessoa vivencia. O tempo social que a gente está vivendo hoje é de extrema aceleração. Então você tem que produzir performances, você tem que produzir imagens, e essas imagens elas são esperadas, né? E você tem que fazer tudo num tempo muito rápido. Então a pessoa ela não tem tempo de se voltar para si mesma, se organizar, ela está alienada no outro. O que o outro espera de mim? Então, pessoas tristes não são bem-vindas, pessoas exageradas não são bem-vindas, pessoas muito reflexivas, né? Existe um tipo de pessoa que é bem-vinda, é aquela pessoa que em outras épocas se diria que é uma pessoa superficial, fútil, apegada a coisas banais, né? Porque você tem que ter contatos rápidos, né? Contatos bem-sucedidos e passar adiante, né? Então, se tem um modelo de funcionamento social hoje que é um modelo muito vinculado ao mercado, né? Qual é o produto novo, né? Qual é o último grito do marketing, atrás do que você tem que correr, e todos nós estamos nisso, né? A terceira coordenada que eu estava te falando ali, então essa segunda coordenada tem a ver com isso, né? O luto não é uma coisa mais vivenciada, né? As pessoas não morrem mais em casa, as crianças elas não acompanham mais a doença da pessoa amada em casa, no leito, não existe mais o leito de morte em casa, se morre num hospital que é asséptico, tudo claro, limpo, desinfetado, né? A morte... Onde a criança não entra. Não entra, crianças não entram. O cemitério hoje é um parque bonito, né? Não tem a dimensão da finitude, é quase um shopping. Então, o luto é uma coisa para não ser vivida, certo? E isso tem reflexos? Claro que tem reflexos. Um dos reflexos é a melancolia. É incrível que Freud, nos anos intermediários da obra dele, entre 1910 e 1915, por aí, ele pensou a questão da melancolia, que hoje é a depressão, vinculada ao luto, né? Talvez vocês lembrem uma época em que, quando morria alguém, os familiares colocavam uma tarja preta no braço e andavam com aquela tarja, onde elas iam, elas levavam aquela tarja e todo mundo sabia que aquela pessoa estava enlutada. Então a gente não fazia piadas ao redor, não falava do morto, ou se falava do morto, a gente falava com delicadeza. Essa pessoa não ia a festas, não ia a bailes, ela não bebia, certo? Tanto que, exemplo, uma pessoa, eu cito isso porque recentemente li a biografia do Shakespeare, em que a filha dele se casou
com o marido 3 meses depois da morte dele. E para o autor, o biógrafo, fez... Isso é um absurdo para essa época. Deve ter sido um escândalo. Ou até uma forma de rebeldia social. Sim. Certo? E 3 meses era período de luto. Hoje você tem que ter 15 dias e olhe lá. O que eu me lembro eram 6 meses. 6 meses. Então, às vezes acontecia isso, a pessoa com 5 meses depois da morte do pai, a pessoa aparecia numa festa ou num baile, e era um escândalo para as pessoas porque ela estava desrespeitando o pai que morreu. Então, tempo mínimo 6 meses, 6 meses a pessoa tirava o luto e, bom, toca a vida. Então, naquela época, dá para a gente dizer assim, um luto normal era em torno de 6 meses. Passou dos 6 meses e a pessoa não consegue tirar o luto, ela está entrando numa melancolia. Como você colocou, hoje a pessoa não se permite sentir dor no próprio velório. Ela se medica para reduzir o impacto, né? Alguns anos atrás, teve um programa que foi feito pela Regina Casé, que ela comparava os portugueses de Portugal, o litoral de Portugal e os portugueses que vieram para cá e que hoje são os nordestinos, né? Acho que o programa foi na Bahia. Porque Portugal é um país da melancolia, um país muito melancólico, né? Você pega o livro de Camões, os Lusíadas, lá se vai dizer que as águas do Atlântico subiram de tanta lágrima das mulheres portuguesas pelos navegantes que partiram para o além-mar. Então, se você anda no interior de Portugal, de carro, assim, é comum você chegar naquelas cidadezinhas do interior e tem mulheres todas de preto andando na rua ou paradas na frente de casa. E se você para o carro e vai conversar com elas, é uma ladainha, é uma choradeira, é a lembrança do falecido que se foi, como a vida é ruim, como a vida é triste, hoje ainda. E daí a Regina Casé pegou isso e mostrou um vídeo de Portugal para um pescador aqui no Nordeste. E o pescador começou a rir, porque ele disse, mas o que tem com essa mulher? Porque é uma cultura em que não se faz o luto, em que se entra na melancolia, e é uma cultura melancólica, né? Então, nós temos traços culturais de um certo saudosismo, de uma época de ouro, uma época que era melhor, um passado, né? E que é um traço melancólico. Ou seja, não se faz luto da infância, não se faz luto das mortes, do pai, da mãe, não se faz luto passado, e se vai carregando isso adiante. Hoje em dia, nem dá mais para falar disso. Pois é, nós não fazemos lutos. A gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com o professor Charles Leng. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.